felicidade dos colaboradores não é uma responsabilidade individual, nem só da empresa, nem só do colaborador, e é isso que vamos falar. Bem-vindo ao episódio 275 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves. E se lidera uma equipa, já percebeu que muitas vezes estamos ali a gerir emoções, não é? Em vez de estar a gerir resultados. E isto acontece naturalmente, não é só na sua organização, na sua empresa, portanto todos nós sentimos isso, mas obviamente que é importante nós refletirmos sobre isso de uma forma madura, criar um ambiente saudável e ter aqui esta missão de fazer feliz, não é? Ou de a todo o custo as pessoas não podem estar frustradas e têm que estar satisfeitas. Temos de ter muito cuidado com isto, porque criar ambientes saudáveis não é necessariamente estarmos felizes a toda a hora, e nós temos mesmo que desconstruir isso, porque muitas vezes temos aqui esta coisa da felicidade, de ser a responsabilidade da empresa, não é? Existem aqui alguns erros que nós cometemos e este tema é um tema muito importante e é aquele tema que se calhar faria sentido enviar aqui este podcast para o seu colaborador, para ele também ouvir por outra pessoa, não é? Aqui esta corresponsabilização que tem que haver. Porque, primeiro, o grande erro, ou o erro que está na origem destes desentendimentos ou conflitos, é confundirmos a felicidade com a responsabilidade da empresa. Normalmente estamos aqui pela internet, não é? E estamos sempre a ouvir, a empresa tem que motivar o colaborador, tem que fazer feliz, tem que garantir aqui a realização, não é? Mas muitas vezes isto vai criar uma dependência emocional da equipa em relação ao líder. Eu há algum tempo atrás, se eu olhar lá para trás, as pessoas dependiam muito da relação, da energia que eu colocava, daquilo que eu lhes fazia, para elas sentirem que efetivamente estavam felizes e realizadas. E isto não pode acontecer, esta dependência emocional, porque vai nos desgastar, obviamente, não é? E tem que haver aqui uma responsabilização igual, não é? E não só da empresa. Abre aqui este espaço, não é? De uma cultura de se eu não estou bem, a culpa é do trabalho. E esta é a primeira coisa que as pessoas fazem, que é muitas vezes não estão bem em casa, não estão realizadas estão com problemas noutras dimensões da sua vida, mas culpam sempre o trabalho, não é? É que o trabalho é sempre aqui a responsabilidade e é quase como que a empresa tem responsabilidade por ter aqui estas condições de felicidade e senão não é uma boa empresa, não é? E não, nós temos que garantir sim obrigações em determinados níveis que vão impactar a felicidade do colaborador, mas nós não somos os salvadores, não é? Eu ficava muito frustrada sempre que alguém estava desmotivado, estava infeliz, vestia muito essa responsabilidade e a nossa responsabilidade, a responsabilidade da empresa é outra. É primeiro, não deixar que existam ambientes tóxicos, não é? Aquela coisa da fofoca, do diz que disse, não é? Como norma, nós de leva e trás, não é? Que não consegue haver aqui, que cria um ambiente que quase humilha ou que põe de parte determinadas pessoas. Portanto, nós temos que liderar com respeito, com justiça e com regras claras, não é? Porque a liderança deve ser um espaço que não manipula, que não cria conflito, não é? Mas que acima de tudo cria esta segurança e este ambiente pouco tóxico na nossa empresa. E às vezes eu digo sempre isso, não é? Parece que não estamos a gerir um negócio, parece que estamos a gerir uma creche, não é? Portanto, nós somos um trabalho, não somos uma creche e temos que tratar as pessoas como adultas, como elas são, não é? Mas nós também somos responsáveis, e assim, por este ambiente, não é? Ser um ambiente leve e um ambiente de segurança para quem cá trabalha. Depois, as condições de trabalho. Obviamente que isto é uma responsabilidade da empresa, não é? Tem que haver objetivos claros, processos minimamente definidos, não é? Haver aqui ferramentas, formações para desenvolver aqui o nosso colaborador, haver aqui um feedback constante, não é? Avaliações de desempenho e, no fundo, por detrás eu não vou prometer felicidade, não é? O que é que a empresa pode prometer? Prometer esta clareza, este respeito e crescimento. É esta a responsabilidade da empresa. Consequentemente vai ter um impacto sim na felicidade do nosso colaborador, mas há muitas variáveis que nós não controlamos. O que é que controlamos? Controlamos sim e muitas vezes fazemos-lo de forma errada, nem sabemos o que é que esperamos daquele colaborador, como é que ele quer que ele espere, não é? Não dou autonomia, quando ele já precisava de ter autonomia, é capaz e no fundo sente-se que se está a desenvolver, não invisto em formação da minha equipa nem em desenvolvimento, portanto existem aqui obviamente coisas que a empresa falta com responsabilidade e que não pode ser e tem aqui um impacto nesta felicidade deste nosso colaborador. Depois, o que é que a empresa não é? E por isso é que normalmente destrói aqui a felicidade da nossa empresa. Não é uma aula de yoga, não é? Portanto, eu costumo dizer que não é um parque de diversões, não é uma terapia coletiva. E porquê é que isto é importante? Quando a empresa tenta ser leve o tempo todo, não é? Somos todos amigos, somos todos aqui um grupo de pessoas que estamos a falar e a partilhar demasiado da nossa vida, não é? Vamos perder aqui o foco, esta exigência, a nossa capacidade até de nos distanciarmos e conseguirmos dar feedback, a responsabilidade e começa a existir aqui um padrão muito de
sentimento de relacional e pouca entrega. Portanto, é importante, obviamente, e eu defendo esta proximidade com o nosso colaborador, nós sabermos o que é que ele faz, ele saber também que estamos aqui um porto seguro, haver aqui sentimento e emoção da equipa, mas depois quando é para brincar, e quando é trabalhar, é para trabalhar. Nós temos que ter aqui a entrega e o resultado. Muitas vezes as pessoas que estão connosco nos eventos dizem, vocês dão-se todos tão bem na academia e divertem-se e dançam e saem à noite e passam férias juntos e sim, mas existe muito respeito a saber até onde é que é o limite. Quando é para trabalhar, também é para trabalhar, não é? Porque também existe clareza do que é esperado por eles, do que é aqui a nossa missão e visão, e só assim, neste equilíbrio, não é? Conseguimos não descambar para uma coisa muito emocional e muito drama, não é? E ter aqui esta clareza, todos nós alinhados com o que é que tem que ser feito. O ponto quarto é nós percebermos que temos que ter a produtividade com um bem-estar, ou seja, especialmente em clínicas, não é, que lidamos aqui com pessoas e que no fundo o que nós estamos a vender no nosso negócio, na nossa clínica é a mão de obra destas pessoas, é o trabalho, o serviço destas pessoas, é muito importante que as pessoas obviamente que sintam bem-estar nesta produtividade e bem-estar não é mimar, não é? É no fundo reduzir esta fricção, não é? Aumentar a energia e a motivação de quem executa. E vou dar 3 exemplos muito simples, as expectativas claras, não é? O que é um bom trabalho, o que é que não é, as pessoas perceberem efetivamente o que é esperado por mim e o que é que não é esperado por mim. Depois as rotinas e processos, não é? Ter que haver menos caos e menos stress nas pessoas. Se hoje eu estou aqui a trabalhar nesta clínica é uma coisa, depois amanhã já é outra. Se eu sinto desorganização, se eu sinto que os processos não são implementados, se eu sinto que o meu próprio líder também falha, não é um exemplo para mim. Não vai correr bem, eu não vou ter este sentimento de produtividade e de bem-estar. Depois a autonomia com responsabilidade. Cada vez mais isto é uma das coisas que as pessoas mais valorizam, ser autónomos no seu trabalho. Portanto, eu digo sempre, não é? A autonomia com responsabilidade. Portanto, as pessoas podem decidir, podem ser autónomas até no próprio processo, melhorar o processo, mas no fundo têm que responder com o resultado, não é? O que é um comercial? Olha, é expectável tu fazer X vendas por mês. Ok, este é o script, mas ele tem autonomia para poder fazer outro script, para testar, para, não é? Se no fundo tiver o foco neste resultado, não é, que nós queremos ao fim do mês. Depois, a cultura é muito importante nós percebermos que somos nós responsáveis, não é? Eu digo sempre que a cultura é o nosso agente invisível dentro da nossa empresa, que ela existe ou não, quer nós queiramos, quer não, ela está lá. Portanto, temos que ser mais intencionais, não é? Mais estrategas nisto, não é? Ver menos este vitimismo, não é? Mais maturidade. Mas começa por nós líderes, não é? Nós líderes, no fundo, também percebermos que tratamos as pessoas como adultos, portanto, nós estamos aqui, não é? O que é que nós temos uma equipa infantil quando constantemente o nosso colaborador diz, ninguém me motiva, ninguém me reconhece, ninguém me diz um obrigado, ninguém me inspira. Deve ser ao contrário, não é? Devemos ter pessoas que, ok, o que é que eu posso fazer de melhor? O que é que eu preciso de executar? Qual é o objetivo? Mas no fundo trazer aqui alguma responsabilidade deste nosso cliente, do nosso colaborador, perdão, nós no processo de recrutamento há uma pergunta que eu faço sempre, que é, o que é que a nossa empresa precisa ter, ser, fazer para ser a tua empresa ideal? E as pessoas não estão habituadas a isto, não é? Porque quase que existe uma irresponsabilidade de que a minha felicidade, a minha progressão é a empresa que é responsável. Nós somos responsáveis por criar bons ambientes, por criar processos, por criar condições de desenvolvimento, autonomia do nosso colaborador, mas ele é responsável por percorrer ele o caminho, por trazer ele inovação, por também ele aumentar aqui a sua produtividade, não é? E deixar aqui o vitimismo, aqui esta sensação, porque se vocês têm equipas muito dependentes de vocês, é um perigo, porque nós próprios às vezes também estamos motivados ou não estamos motivados, não podemos lá estar, vamos estar ausentes e vamos ter aqui esta grande dependência, e vejo muitos líderes frustrados e cansados porque têm aqui esta dependência emocional. E deixe-me aqui nos comentários para eu saber qual é que é a sua opinião em relação a esse tema. Também sente isto e faz outras estratégias? Tem sentido as pessoas mais desmotivadas, menos motivadas, mais felizes, menos infelizes? Eu gosto aqui de termos aqui um espaço de partilha, porque é assim, eu já sei tudo aquilo que eu vou falar aqui. Isto aqui é para vocês também evoluírem, refletirem sobre os vossos negócios. Temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios.